Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos. Estamos aqui nessa quarta-feira pela manhã para estudarmos o livro Memórias de um Suicida. Mas antes iremos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que aqui estão, aqueles que depois irão estudar. Muito proveito nessa obra, como nós estamos estudando. Então, vamos fazer a leitura do nosso Evangelho, tá? Para a gente dar continuidade. Quem vai fazer o... Posso fazer, o capítulo 7, que nós marcamos aqui, sugestão da Amália. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos analisar, ler aqui o item, o que é preciso entender por pobres de espírito, itens 1 e 2. O item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com o ensinamento moral, bem-aventurados os pobres de espírito, assim como muitas outras coisas que não se compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em uma pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que sozinhos são suficientes para governá-lo bem. Tomando a própria inteligência para a medida da inteligência universal e considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar. Isso os faria descer do seu pedestal. É por essa razão que eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível.
Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditarem em coisas segundo a sua concepção para as pessoas simples e consideram como pobres de espírito aqueles que levam tais coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, eles temerão de entrar, como todos os outros, nesse mundo invisível de que tanto zombam. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão o seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente submeteu às suas leis, nem dar aos dois um tratamento igual. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que, sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita mais que em si do que em Deus, o ignorante é o preferido. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que ele nos distanciam, e isso por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Graças a Deus. Então vamos à prece, né? Faz a prece para a gente, Amália, por favor. Bom dia a todos. Vamos à nossa prece. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus amigo, Jesus amado, Maria de Nazaré, Mãe amantíssima de todos, queridos benfeitores, aqui estamos, amados amigos e irmãos, dizendo presente a mais um dia de trabalho em torno do grande aprendizado que hoje está se espelhando para nós através da lição do Evangelho, que é a conquista da humildade e da simplicidade. Que esse estudo, Senhor, possa nos ajudar a estarmos bastante atentos a esta grande necessidade de nossas vidas, de fortalecermos as virtudes que nos levam a Deus, os sentimentos de amor ao próximo, todos esses sentimentos que Jesus amorosamente continua a nos ensinar, a nos alertar através da sua abençoada doutrina. Para que possamos, Senhor, cada vez mais, quando nos apresentamos como trabalhadores da tua seara, sejamos dignos de merecer esta oportunidade, procurando fazer o melhor dos nossos almas, estarmos atentos a esta conquista. Todos nós que aqui estamos, que falamos, os que nos ouvem, que nos acompanham através da mídia, além de fronteiras, Senhor, em todos os mecanismos eletrônicos, mecanismo de pensamento e de sentimento, que possamos estar unidos, objetivando aprendermos, objetivando sentir que aqui estamos como aprendizes e procurarmos, Senhor, fazer o melhor da nossa parte nessa conquista. Envolve a todos nós nesse momento, na boa vontade, no desejo sincero de aprender a servir, aprender para a nossa vida diária, permanente, a conquista do reino de Deus. Envolve-nos a todos nesse momento, em bênçãos de paz, de equilíbrio,
de boa vontade, de muito amor, Senhor, entre todos nós, para que tenhamos um momento muito gratificante de estudo, reflexões e prece em torno desta obra abençoada que está nos ensinando tantas situações da vida. Permita, sim, Jesus amigo, que com este propósito sincero de nossas almas, possamos, em teu nome, em nome dos benfeitores amigos, em nome de Maria de Nazaré, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerarmos iniciados os trabalhos desta manhã de quarta-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar. Vou pedir a Rô para... nós estamos no anexo, nosso anexo 4, material nosso, na primeira parte e no capítulo 6, dando continuidade ao capítulo 6. Rô, você, por favor, lê o item 1 e depois a Sueli lê o item 2 para a gente depois ir lá para baixo, que nós estamos naquela parte lá da cura, né? Que no nosso material é aí na nossa apostilinha, na página 7. A gente dá continuidade lá. Faz esse Tá bom, meio sim. Bom dia a todos, que tenhamos um estudo bastante produtivo, esclarecedor, né, para nós. Então, vamos lá. Continuando a leitura, pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados conjugadas com as de encarnados mourejavam, efetivou-se a divina intervenção. E não desdenharemos de escrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo da nossa apreciação. As vibrações mentais dos assistentes encarnados, particularmente da médium, cuja saúde físico-mental, físico-astral, moral e mental encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos propoedores do importante certame espiritual, reagiram contra as do comunicante, que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceiro, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se, assim, luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais aconselháveis no caso, fornecidos pela médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas, pela entidade sofredora, incapaz de algo produzir distante do inferior. A corrente poderosa, pouco a pouco, apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades com o paciente, tornava-a assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Eram como que compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-la em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como um sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre suas chagas anímicas através do filtro humano, retado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. Era como transfusão de sangue em moribundo que voltasse à vida após ter se encontrado às bordas do túmulo, infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto ou dos mentores presentes em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Lentamente, a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara.
Já não via os reflexos mentais do ato temerário? O que vale adiantar que desaparecera a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo que em vão tentara recolher para recompor? Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores longamente suportados. Continuava o silêncio augusto, propício às dulçorosas revelações imateriais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho Imaculado. Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, quais catavinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava, em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação. Suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou das luminosidades adamantinas. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a que o infeliz se encostava. Explica-lhe o presidente pormenorizadamente quanto lhe sucedeu e por que sucedeu. Ministra-lhe aula expressiva a que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia, então, na sessão espiritista terrena, o que havíamos assistido nas assembleias do hospital presididas pelo insigne Teócrito. A vida do paciente ressurge como fotografada, refletida nesses quadros de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos desde o berço até o túmulo por ele mesmo cavado. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sob as rodas de um veículo. Contemplou perplexo e aterrado os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana, cheia de vigor e de seiva, para o prolongamento da existência, mas fê-lo agora, independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sobre os trilhos. Assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada. E viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda à sua sepultura. Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuaria vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio. Que de nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas. E que seu corpo material se extinguia, com efeito, no lodo pútrido de seu sepulcro. O espírito é que é a personalidade real, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vivo e eterno, como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Então a gente vê que já é a segunda vez, né, que a gente está voltando a esse material para dar continuidade. Quem está nos acompanhando, nós estamos dando continuidade da semana passada. E a gente está vendo que esse relato, esse texto do Memória, é na íntegra, tá? Esse texto,
ele é de extremo poder de nos comover para a ideia da imortalidade, né? No finalzinho aqui, o que ele vai chegando à conclusão com todo aquele procedimento do suicida, né? Isto é, que era imortal e continuaria vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio. Então esse estudo é para reforçar, contextualizar esse relato, esse texto, para todos nós que estamos nos ouvindo, para todo mundo, mesmo quem não está ouvindo, isso vai ficar, né, nas correntes sonora do fluido cósmico universal e vai realmente chegar a quem um dia pensar por um segundo em duvidar da imortalidade de todos nós. Então, vamos voltar, vamos começar lá. A gente viu todo aquele processo da situação desse espírito, né? Nós trouxemos aqui, no finalzinho, a questão da Gênese, o capítulo 14, item 17, né? Que fala do intercâmbio mediúnico que ocorre através do pensamento. Então, vem o livro A Gênese, desculpa, vem falando que esse item, exatamente, isso aí, ele é muito importante para a gente estar entendendo todo esse processo, esse mecanismo que aconteceu desse espírito ainda se achando que estava com aquele corpo todo destroçado pelo trem, pelas rodas do trem. Aí, aqui na Gênesis, para a gente depois fazer o link lá embaixo, ele diz: o intercâmbio mediúnico ocorre através do pensamento. Então, isso aqui já é coisa para a gente não duvidar, nem ficar questionando ou até refletindo mais. É tudo pelo pensamento. É uma ligação mental estabelecida entre o espírito comunicante e o espírito médium. Nessa ligação mental, o perispírito apresenta um papel muito importante. Precisamos estar sempre pelo espírito, pois ele é o elo material entre o espírito e a matéria. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os encarnados. A Gênesis, capítulo 14, item 17. Então, esse item 17, porque esse capítulo 14 ele é grande, é o mais propício, o mais ajustado para a gente ter consciência e esclarecimento do relato que a gente viu agora no Memória. Aí a gente continuou, mas nós vamos, na verdade, lá para baixo, onde a gente vai falar das curas pelo magnetismo. Eu vou passar aqui para a gente iniciar com a Amália. Amália, nós já falamos da prece, aqui da fala de Paulo de Tarso, mas você pode escolher, se você quer fazer uma revisão um pouco mais acima com esse Evangelho segundo o Espiritismo, ou não, ou a gente continua. Você escolhe aí, tá? O que a gente pode fazer? O Evangelho? Ou avançar, porque, na verdade, a gente está um pouco à frente. Mas se você quiser fazer um retorno para a gente... A Rita já até colocou lá, está na tela. Tá bom, eu estou aqui na minha tela também. Tá Agora, eu vou pegar um gancho rapidinho, lá naquele após aquele comentário que você fez da Gênese, eu acho que é importante a gente pegar a organização do trabalho, que até uma prece para fazer toda essa movimentação, né? Nós temos que entender que não é qualquer prece, não é de qualquer maneira, porque nós temos que ter uma segurança do que a gente está fazendo. Então, lá no livro que você trouxe, né, Além da Matéria Densa, a ação que ele fala lá, a ação do espírito será exercida segundo a sequência. O espírito, perispírito, fluido vital, corpo físico, que vai acionar todo esse mecanismo para que se atinja o objetivo do que está se fazendo. A prece é o melhor, é o mais rico e o mais forte elemento, a gente sabe disso, mas ela
tem que ser direcionada pelo espírito, pelo pensamento do espírito, né? Que aí nós vamos entrando aqui exatamente nessa questão da cura pelo magnetismo, fluido, tem que é todo esse campo vibracional de matéria, né, que a gente viu lá, o fluido magnético do médium, dos espíritos, né, totalmente preparado, conduzido por mentes organizadas. Você viu que ele colocou lá? Aquela médium não era qualquer médium, era uma médium equilibrada, saudável, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, aquela criatura, né, organizada para o objetivo do trabalho, né? E ainda teve ela amparada pelos benfeitores, que veio desde o alto até chegar lá no Romeu e Alceste, que vão ser aqueles impulsionadores. Para quê? Para que essa energia que vai ser conduzida pela prece, né? O que aconteceu nesse processo? É uma energia de cura, uma energia equilibrada, que vai de encontro a ela uma energia totalmente desorganizada, sofrida, dolorosa, né? Até de revolta. Você vê que esse potencial dessa energia elevada, preparada, organizada, vai de encontro àquela energia doída, dolorosa. Por isso que o Evangelho de Jesus, né, ele é o nosso roteiro, ele é o nosso condutor para esse entendimento, porque ele é Jesus presente, ensinando a gente a trabalhar, né? Então, por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita, e estudar nesse contexto, saber como que a gente vai fazer. Eu até peguei aqui, por conta desse assunto, lembrei, né, do livro da prece, do nosso Lamartine Palhano Júnior, quando ele vem falando da prece, por exemplo, no trabalho mediúnico. Então, cada prece vai ter o seu sentido, né? Então, citando os seus amigos, ali a gente viu depois que a força da prece de Paulo era tão grande, né? Que absurda. Acho que é de Paulo, né? Quando ele se fala disso aqui. Vamos lá, pegando aqui. A fé e o amor causam impactos espantosos em nossos irmãos infelizes. Quantas vezes tem ouvido... é o Hermínio, né, que fala? Hermínio. Os espíritos que estão sendo atendidos, até acho que foi semana passada mesmo, na mesa mediúnica, um espírito falou para mim: caramba, onde é que a senhora aprende essas coisas? A senhora fala com tanta certeza do que a senhora está falando, né? Então, eu falei, nós aprendemos com Jesus aqui, através da sua doutrina. Né? Eu falei, nunca ouvi falar disso. Falei, pois mas hoje já tem. Hoje nós temos uma doutrina que nos esclarece, que nos ensina, que nos fortalece para estarmos aqui junto com vocês, meus amigos. Não é que a gente é superior, não somos iguais a vocês, somos aprendizes também. Mas vamos lá. Que fé absurda você tem. Quantas vezes eles falam isso para a gente? Vocês acreditam mesmo no que estão falando, né? Isso é muito bom ouvir na mesa mediúnica. Quando o trabalhador está lá conciso, ele está lá atento ao que ele está fazendo. E aí, no Evangelho, a gente vai lá, citando os seus amigos espirituais, Kardec escreve o Evangelho com esse objetivo. O Evangelho é Jesus presente, ensinando a gente. É o devotamento de Jesus, como diz São Vicente de Paulo. É o devotamento, esse livro sagrado, que o homem deve dar mais importância. É o comportamento, é Jesus atuando junto a nós para que nós aprendamos a servir. Um bom pensar aqui, a forma nada vale. Olha só, está fechando aqui o que eu acabei de explicar, né? A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois,
Ore, pois, cada um segundo suas convicções, de maneira que mais o toque. Então, a fé, essa oração, ela vai provir de qualquer cristão sincero, qualquer cristão que está lá vivendo a sua crença, como diz Leon Denis, né? Porque, infelizmente, a gente vê ainda que as pessoas não sabem fazer uma prece direcionada. Mas não importa, o que vai valer no momento ali, segundo a condição de crença de cada um, é o sentimento do espírito, é o desejo dele, a intenção dele ali naquele momento. Mas nós sabemos que a prece trazida para nós através da doutrina espírita, explicada para nós, ela dá um sentido maior, é um direcionamento. Por quê? Por causa de todos esses elementos que a gente acabou de ouvir no relato que foi trazido do Memórias, que essas energias que foram um medicamento para atender aquela alma estraçalhada ali de dor e de sofrimento pela sua atitude, não podia ser, né, Helena, aquele fluido mole, né? Não podia ser qualquer pensamento, né? Não podia ser de qualquer maneira, para que todo esse processo de energia, a energia equilibrada, pudesse conter a energia doente, desequilibrada daquele irmãozinho sofredor, né? Que seria o bálsamo. Ele falou, serviu como curativo daquela alma querida ali, aquela alma sofrida. Então, por isso que não é a fórmula, é o entendimento. Por isso que uma prece, ela tem que ser clara, concisa e objetiva, para poder acionar esses elementos da natureza, né, que são os elementos, os remédios, né, que estão aí na natureza, para que possa se processar o trabalho de Jesus. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com os quais nada tem o coração. Esses ensinamentos são, na verdade, preciosos para qualquer tipo de prece, em qualquer oportunidade, mas são de capital importância na prece que formulamos pelo espírito desajustado que temos diante de nós, incorporado no médium. Então, você, por exemplo, no nosso trabalho, você... deixa eu só pegar mais um minutinho, Helena. Às vezes, você vai pedir para um companheiro fazer uma prece no trabalho, o companheiro está distraído. Então, na verdade, ele faz uma prece ligeira lá de qualquer maneira. Não é. Por isso que nós, num trabalho desse, todos, qualquer que seja o papel que eu estou exercendo ali, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo, acompanhando. O meu pensamento tem que estar direcionado para atender o objetivo. Por isso, não é só um bom pensamento, né? Uma prece qualquer. A prece tem que ser clara, concisa e objetiva, porque você está atuando. Esse quadro que a gente acabou de ler, eu acho que espelha muito bem isso para nós. Não é, meus amigos? É verdade. Fui muito feliz na tua colocação. A gente agora vai seguir. Aí a gente vai ter que avançar um pouco aqui, ainda na página 8, Sueli, mas lá embaixo é o 2.2, que é um resumo do que a gente leu, quando diz assim, vinde a mim, que agora a gente vai dar um outro aspecto, pegar um outro aspecto do próprio texto, porque o texto é tão grande e tão rico que, né? Vamos dar continuidade através daí, por favor. Então, nessa revisão do texto, a gente vai recolocar algumas questões para depois a gente conversar sobre elas. O texto vem nos dizendo assim, vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação.
Suas lágrimas, porém, já não traziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico e aí fizeram a criação de quadros demonstrativos. Ali, nesses quadros, a vida do paciente ressurge, como fotografada, refletida nesses quadros das suas mesmas recordações. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sobre as rodas de um veículo. Contemplou, perplexo e aterrado, os destroços a que seu gesto brutal e ele reduzia sua configuração humana cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência. Continua dizendo que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos sobre os trilhos e segue dizendo, vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio, que o seu corpo material se extinguia. E entendeu que o suicídio, o espírito, que é a personalidade real, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador. Então, aqui nesse contexto aqui, a elucidação desse momento vibrante de uma finalização da desobsessão, a compreensão e a transformação de padrão vibratório, que esse é o projeto de quando vai para um atendimento espiritual, um espírito que está em intenso sofrimento e que já sofreu uma infinidade de tratamentos lá no Hospital Maria de Nazaré e não foi suficiente. Então, nesse momento, aqui num centro espírita, com esses médiuns dedicados, especialmente cuidados para esse trabalho, ele consegue se transformar o seu espírito de forma a seguir, sem tanta dor, agora entendendo o processo mais importante para a sua continuidade da sua vida em espírito, que ele é um espírito imortal. Ele entendeu aqui. Então, isso daí passou pela prece dedicada desses trabalhadores. E aí a gente vai seguir agora um outro item que a gente vai falar sobre esse transe e essas... Exatamente, agora a gente vai mostrar como o Leon Denis conhecia dessa mediunidade, que essa mediunidade, essa palavra incorporação, não aparece com esse termo no livro dos médios, né? Que a terminologia ela até muda, mas Leon Denis ele vai aprofundar esse processo, que é justamente esse que a gente está vendo aí, nesse relato. Então, ele vai trazer para a gente muitas instruções e esclarecimentos sobre que existe ainda muito mito sobre a incorporação, né? Então, a gente vai iniciar transes e incorporações. Segue aí com você mesmo, Felipe, que eu peguei a palavra. Então, vamos na fala de Leon Denis para a gente interpretar exatamente esse ponto que está acontecendo no hospital, numa casa espírita, num trabalho mediúnico de desobsessão ou atendimento espiritual, como quer que chame. E Leon Denis vem traduzir o que acontece ali. Ele nos fala assim: o estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desligar-se do corpo carnal e a alma reviver um instante sua vida livre e independente. É o que nós chamamos de emancipação da alma. Então, a emancipação da alma é esse momento em que o espírito se demonstra, ele sai desse momento assim tão contido que é o corpo que contém, e ele se expande para então, inclusive, se mostrar e dar comunicação. A Leon Denis continua: a separação, todavia, nunca é completa.
a separação absoluta seria a morte, né? E a gente já entende isso, né? Há um pequeno desligamento desse perispírito para acontecer, então, essa emancipação desse espírito. Mas não é completa, obviamente, porque tem um corpo ali que está ligado ao cordão fluídico, né? O laço invisível continua a prender a alma ao corpo, ao seu envoltório. Se lembra quando a gente estudou já aqui dentro do nosso canal o Céu e Inferno, onde a gente coloca esse cordão fluídico quando você morre, de fato, esse cordão fluídico vai separar do corpo. Mas aqui, nesse trânsito, a médium está, né, materializada, e esse cordão fluídico está ligado ao espírito. Então, há essa emancipação, toda vez que ela vai dar uma comunicação em transe, tem emancipação da alma, mas está ligado porque ela está encarnada. Né? Ô, Sueli, só um adendo rápido, só lembrando que isso aí é por causa da possibilidade do perispírito, daquelas propriedades. Propriedades. Na palavra propriedade, exato. Uma delas é elasticidade. Tem várias. Nós também já estudamos aqui, mas só para relembrar. Expansibilidade, né? Expansibilidade, elasticidade, que é quando o cordão fluídico ele pode se distanciar, mas não se romper, porque se romper é aquilo que a Sueli já falou. Então, só para lembrar que uma das propriedades é essa da elasticidade depois do processo da emancipação. O processo da emancipação é o todo. Para acontecer a emancipação, vários fenômenos vão acontecendo, fenômenos naturais vão acontecendo. Isso aí, por exemplo, não independe da moral, é um mecanismo, como a gente sempre está falando aqui. Isso acontece. E agora, como vai acontecer, que daqui a pouco a gente vai ver que é a moral. Então, vamos seguir, porque senão a gente ainda tem muito material. Continua aqui, né? Então, ele continua falando, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos, esse laço fluídico permite à alma libertada transmitir suas impressões através dos órgãos do corpo adormecido. E é bem interessante, só eu falar um detalhe, que a gente aqui no cérebro, nós temos, numa camada superior do cérebro, o córtex. E no momento de uma emancipação, esse córtex, a parte superior do cérebro, algumas áreas, a gente sabe que tem a área occipital, que vai dar ligação com a visão, a área parietal e a área temporal vai estar relativa à audição. Na hora de uma emancipação da alma, essa parte superficial do cérebro, ela, em determinados pontos, ela é abafada. Ela é sequestrada, como alguns autores nos colocam. E aí vai penetrar mais fundo nas camadas do cérebro, que eles chamam de subcórtex. Então, aí é que acontece a emancipação da alma. Quando o córtex cerebral e algumas áreas ele é sequestrado, então, muitas vezes, o médium não consegue ver melhor, ele não consegue identificar a visão, porque a área do cérebro está sequestrada, ele não consegue, às vezes, ter movimentos com facilidade por causa disso, porque é o córtex que é responsável por essas áreas. Então, naquele momento, ele está com várias áreas do córtex paralisada, como que sequestrada. E aí, isso daí fisicamente, né, no médium. E aí, a penetração mais interna da área do córtex, que a gente chama de subcórtex, é que vai libertar, então, o espírito para ele dar comunicação e etc. Então, quem incorpora, percebe muito bem muitas áreas que ele não consegue nem enxergar bem, se movimentar com facilidade. Então, ou se vê muito grande, ou se essa é uma questão fisiológica mesmo, do cérebro, alteração do córtex cerebral. Por isso que a gente sente, numa hora de uma incorporação, tantas alterações, formigamento, são áreas que são atuadas realmente durante a emancipação da alma. Então, vamos continuar ali
Isso daí na anatomia e fisiologia do Não, Sueli, processo de transe. muito bom. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai aproveitar muito esses esclarecimentos, que é muito necessário. Quantos médios na hora, ainda aproveitando esse esclarecimento. Isso é ciência, gente. Isso é muito importante, esse intercâmbio que a gente faz. Quantos médios de incorporação na hora, até passando vários fenômenos, todos esses que a Sueli relatou, como fica o fisiológico do médium, né, essas alterações que dá no cérebro, ele sente muito grande, excesso de frio, excesso de calor, tudo porque ele está no início do transe. Não precisa dormir para isso, não, tá? O transe ele começa na própria vigília, uma pequena concentração, essas possibilidades do perispírito acontece, e agora esse estudo, um pequeno estudo que a Sueli fez. Tem um livro muito especial que faz. Que eu ia falar que você podia dar a bibliografia, porque aí a pessoa pode. Isso. O Jaime Servino, que é o autor. Uhum. Depois eu vou pegar aqui daqui a pouco Tá. a capa do livro para vocês verem. Ele fala passo a passo dessa fisiologia, anatomia, e é citado, inclusive, pelo Zalmino Zimmermann, que é o autor desse livro Mediunidade. Aquele livro da teoria da mediunidade é fantástico. Exato. E o Zalmino, nesse livro de teoria da mediunidade, ele cita o Servino. E aí a gente estudou lá o Servino quando fizemos um estudo muito especial sobre já estudamos hipnose. Ele aqui. Esse ele vai falando passo a passo, porque eles falam no modo geral. O Zalmino também fala. O córtex ele apaga em algumas áreas do córtex. E aí o Servino ele ainda aprofunda mais, dependendo da mediunidade, do tipo de incorporação, ele vai atuar em áreas diferentes do subcórtex, na parte mais interna do nosso cérebro, para, inclusive, fazer todos os tipos de mediunidade. Sempre acontece isso. O córtex vai diminuir, vai ficar inativo em determinadas áreas, e aí, quando a entrada do subcórtex, a expansão do perispírito é o chamado transe, emancipação da alma. Eu vou pegar o livro, mas é muito rico esse livro, tá? Olha, já está tendo... Inclusive, nesse livro, o Zimmermann, né? Zimmermann, na teoria da mediunidade, ele classifica o transe em diversas fases, né? Agora, a mais importante, que é o que a gente está tratando aí, é o transe mediúnico, né? Que é o que o Leon Denis também trata, né? E é muito interessante, muito rico isso. Eu aproveitei no estudo da dona Ivone, lá, analisando a mediunidade da dona Ivone. Nossa Senhora, que coisa! Você viu na Sueli, você estava na aula? Estava lá. Foi ótimo. Que coisa fantástica. E a gente, inclusive, esse livro que a Amália está recomendando tem PDF, vale a pena todos que estamos aqui a termos esse livro. Sobre a intuição, outra coisa maravilhosa que ele traz. Nossa. Exatamente. Então, a gente fechando, tudo. Olha que importância, já está tendo pessoas comentando da importância, como foi proveitoso essa parte que a Sueli deu, porque está dentro do contexto, vamos dizer assim, e aí o Leon Denis segue quando ele diz: no corpo do médium, momentaneamente abandonado, uma substituição do espírito pode se produzir. Aí, quando veio o comunicante, é o fenômeno das incorporações, está no livro no Invisível, do Leon Denis. Está na tela aí que a Rita botou. É o fenômeno das incorporações. Helena, sabe o que eu encontrei? Helena, que eu encontrei na Revista Espírita de 1858, só para citar aqui, que eu achei muito interessante, porque ele cita ali que Kardec não fala diretamente da incorporação no Livro dos Médiuns. Ele fala de mas ele trata quando ela deixa de ser... Quando deixa de ser escrita para ser psicofônica, a incorporação de Joana d'Arc, através da Hermance. Que coisa interessante.
tá? Eu até tinha separado aqui a Revista Espírita de 1858, tá? Só para citar. Eu falei, eu não posso deixar de falar isso aqui, que é história de... quando ela citou a história de Joana d'Arc contada por ela mesma, foi num processo desse. Só que ele não chama de incorporação, mas ele fala da ligação íntima das duas para trazer essa revelação. Essa então, deixa eu história só fechar o texto aqui, que tem a ver com o que você está falando. Ele diz, a alma de um defunto, Leon Denis, mesmo a alma de um vivo adormecido pode tomar o lugar do espírito do médium e se servir do seu organismo material para se comunicar através da palavra e do gesto com as pessoas presentes. O primeiro momento, o Livro dos Médiuns já tinha sido lançado, quando na Revista Espírita, foi quando exatamente Kardec viu essa diferença, por isso que a doutrina espírita é progressista. Ele viu que, ele chama de irmão X, Charles X, ele viu que não só a psicofonia estava acontecendo, o espírito se comunica, dá as primeiras impressões, que é sempre de dor, de sofrimento, como a gente vê na mesa de desobsessão, mas logo depois, ele dá o nome, logo depois o médium começa a ter os gestos físicos do espírito. Aí ele relata que o médium, o espírito ainda estava mentalmente, né, com a percepção do corpo físico, ainda quando tinha corpo físico, que puxava de uma perna, tinha um problema na perna. Aí, quando ele viu que não apenas uma psicofonia, mas aí sim que era o processo da incorporação. Só que ele não colocou no Livro dos Médiuns, justamente que, com certeza, ele sabia que o Leon Denis colocaria mais tarde. Então, E outra coisa, Helena, não havia, como aqui no texto, ele está dizendo que nesse processo, quando a irmã se passa a psicofonia, né? Ele diz assim, como que seria, naquele momento, um outro elemento que anotasse o que estava sendo falado. Anotasse, porque não existia gravador naquela época. Né? Então, quando passou a ter gravador, foi diferente. Mas lá ele diz, era necessário que alguém, uma outra pessoa, registrasse o que estava sendo falado pela médium. Nossa, é muito interessante isso. Por isso que o Leon Denis vem trazendo assim, sábios eminentes testemunham a realidade desse fato, da incorporação. O doutor Olive Lodge, no seu discurso na Royal Society de Londres, 31 de janeiro de 2002, aí ele já começa as anotações. 1902, não é que eu falei? 1902. Ele começa aí, Amália, esses escritores aí, após Kardec, mas que Leon Denis conheceu, participou, ele começa que, quando ele vem usar, mas aqui na frente a gente vai ver qual foi a médium, por isso que a gente precisa avançar, porque Leon Denis estuda essa médium, que ela era, a mediunidade principal dela era de incorporação. Aí tudo isso que é falado aí, Amália, quando você falou que era bom que alguém fora tivesse... Kardec, isso é Kardec que está falando. Exato, o que você falou da Revista Espírita de 1858. Ele vem... Os outros sábios, como Leon Denis fala, sábios eminentes, testemunham a realidade desses fatos. Isso, Ele começa a citar aqui o Livre Lodge, porque ele vai, logo daqui a pouco, a gente vai ver o uso da médium, da senhora Piper, Eleonora Piper, né, que normalmente é conhecida como senhora Piper. Eles vão trabalhar intensamente com essa médium, justamente nesse processo da incorporação. Então, vamos seguir aqui com a Rosângela. Tá, Rosângela? Então, só um minutinho antes, eu vou dar o nome do livro que eu estava citando, é esse aqui, Além do Inconsciente, do Jaime... Eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro. Além do Inconsciente. Amália, né? O nome dele é Jaime Servino, tá vendo? Nós já, em um determinado estudo, nós temos ele aí, que justamente esse estudo todo que a Sueli fez. Obrigada, Sueli. Qualquer coisa já se anota aqui, se alguém não conseguiu pegar.
Bom, então, de qualquer forma, está gravado, quem precisar, porque esse ponto que a Sueli trouxe, médio de incorporação deveria ouvir, ler as indicações que a Sueli deu, que a Amália deu. Todos esses autores são autores que nós utilizamos aqui em outros momentos, a gente volta novamente, porque numa vez só não é suficiente ainda para a gente reter. Então, quem precisar depois é só pegar, olha a importância de tudo ser gravado, né, Amália? Como o Kardec está falando aí, registrado, gravado, para a gente porque poder... depois de gravado passou para o livro, né? Aí não se perde. Aí não se perde. Então, Rosângela, minha amiga, já entendeu que aqui a gente agora vai estudar a incorporação com o Leon Denis, né? Porque Leon Denis, a gente precisa estar lembrando isso. Leon Denis é pioneiro no movimento espírita. Consolidador, né? O continuador. É continuador de Kardec, trazendo... Continuador e consolidador. Exatamente, trazendo pontos que Leon Kardec falava, que a gente vai lá no Livro dos Médiuns, já está. A gente vai na Revista Espírita, que tem que aprender a usar a Revista Espírita. A Rosângela tem um programa também aqui na Web Estação da Luz, muito importante do estudo da Revista Espírita, porque a Revista Espírita faz parte das 23 obras de Kardec, está lá a Revista Espírita. A gente tem que utilizar a Revista Espírita, tá, gente? Então, Rosângela, vamos dar sequência aqui com o Leon Denis, quando ele vem trazer na sua comunicação no Congresso, ou então do ponto que você quiser aí, tá? Tem muito material, você escolhe qual ponto que você quer seguir aí, tá? Aqui a gente vai vendo que Leon Denis vem falando de Meyer, em Cambridge, falando sobre a senhora Piper, que foi estudadíssima, como você sempre coloca, né? Também coloca, aí vamos passar para essa parte aí, né? Durante o transe, o espírito do médium pouco se afasta, ele permanece quase sempre confundido no grupo espiritual que envolve o seu invólucro terrestre. O que acontece é a expansão do perispírito do médium e a expansão do perispírito do espírito que vai se comunicar, elas se acoplam, vamos dizer assim, elas se aproximam e uma interfere na outra, porque o médium permite, por conta dessas questões que a Sueli colocou, dessa meio que nulidade que vai acontecendo no cérebro físico do médium, ele permite que as impressões do espírito sejam repassadas, né? E nós possamos permitir isso. Então, durante o transe, o espírito do médium pouco se afasta, ele permanece quase sempre confundido com aquele conjunto de vibrações que ali estão dele e do espírito que vai se comunicar. Quando a força oculta, ou seja, aquele que vai se comunicar é insuficiente e o transe é pouco profundo, o desligamento do médium fica incompleto, as personalidades realmente se misturam. Daí vem a importância do treino, do aprendizado, né, Helena? Do treinamento do médium para ele sentir essas etapas e perceber que ele precisa se concentrar mais, que ele precisa... Às vezes o espírito tem dificuldade porque o médium não colabora com ele. A gente escuta isso no trabalho, né? E quando, como a Amália falou, quando o médium está distraído, qualquer situação ali está distraído, ele influi muito nessa questão, nós estamos falando da desobsessão, né? Eu acho que está fechado. Fechou, Rô. Por isso, o médio de incorporação ele precisa do médio de apoio, né? Porque ele precisa ter uma força muito concentrada, ele precisa estar muito ciente de como está funcionando o trabalho dele, né? O médium resiste à ação exterior do espírito e faz esforço para tomar posse dos seus órgãos. Isso já é numa situação... Até essa fala aí, ela pode ser trazida para quando o espírito chega muito agitado e o médium percebe que ele quer socar. Essa semana mesmo teve um espírito muito rebelde, muito. E ele queria bater no companheiro que estava fazendo a doutrinação, que estava ali conversando. E ele queria bater nele, ele queria dar... Porque estava irritando ao espírito que estava sendo atendido ouvir falar de Jesus. Ele queria bater. E a médium depois colocou que ela teve muita dificuldade em contê-lo e que o médium de apoio ajudou bastante, exatamente porque ela percebeu essa ação violenta dele e pôde frear, pôde dominar, né? Agora, não sei se você quer completar alguma coisa com a sua experiência de médium de incorporação, porque sobre incorporação, para mim, é só a teoria mesmo, eu não tenho essa vivência. É justamente isso que acontece. O
o espírito comunicante se aproxima, né? Vai dependendo da concentração e de amabilidade, uma questão chamada amabilidade, a capacidade que só a experiência. Estamos falando já desde o momento que a apertura tem possibilidade de incorporação, porque se você não tiver, não é disso que a gente está falando, já do que já tem. Se não tem, não tem. Não tem, não tem, tá, gente? Então, agora, isso desenvolve? Sim, eu conheço gente que, depois de muito de trabalhos com outras possibilidades mediúnicas, desenvolveu a incorporação. Também tem isso. Enfim, quem já tem, ou que vai desenvolver depois, o comunicante se aproxima, ele, primeira coisa, você sente as sensações dele, porque ele, naquele momento, ele não tem capacidade de passar, na verdade, nem todos, né? Vamos falar numa situação dessa. Então, você sente a situação. Por isso que os dirigentes da sala, ele recebe o espírito já incorporado no médium, com todas aquelas questões que a Sueli falou, que a gente não vai repetir, que ela colocou muito bem colocado, muito bem esclarecido. Então, já atuou no cérebro, o médium vai perceber esse espírito primeiro com as sensações dele, que é a percepção que ele tem de quando tinha um corpo. Então, na verdade, nós estamos falando de um morto ali, trazendo aquele espírito que se sente vivo, que se sente com as dores, os problemáticos que ele tinha quando estava encarnado. Não tem noção ainda de vida espiritual, a grande maioria, lógico. Então, você sente as sensações que ele sente no corpo físico, que agora já está todo dissolvido das moléculas. Então, ele passa, aí, conforme o trabalho for bem organizado, o dialogador, ele recebe, ele sente, tá? Então tem o componente da prece, o componente da ajuda, que é o médio de apoio, que naquele momento ajuda demais, com fluido bem direcionado. Não deve ser o fluido mole, como o Mesmer vem trazendo na Revista Espírita. Esse fluido mole não ajuda a coesão, não ajuda, tanto é que a gente orienta o médium a colocar no local certo, local preciso, para que haja melhor essa incorporação. Quando ela já está firme, mais profunda, como o Leon Denis aqui fala, aí o dialogador começa a conversar com o comunicante, dialogar com o comunicante. Então, esse é exatamente o que acontece. Tem outros detalhes, mas não dá tempo. Então, a gente vai ver o que Leon Denis vai trazer aqui, quando ele diz assim, é preciso distinguir duas coisas nas manifestações. Vamos ouvir a fala de Leon Denis, que é melhor do que ficar me ouvindo, né? Vamos lá, essas duas coisas. Segue com você, Rosângela. Essas duas coisas aí que Leon Denis fala, que é extremamente importante esse estudo de Leon Denis. Gente, lembrando que é o livro No Invisível, de Leon Denis, que nós estamos falando, tá? Sim. E o cuidado que ele tem na colocação dele. Ele diz assim, ó, é preciso distinguir duas coisas nas manifestações. A parte do médium e a parte do espírito. Operação delicada que exige um conhecimento aprofundado das personalidades presentes e das condições do fenômeno. Ele está falando assim, conhecer a personalidade presente, porque ele está se referindo aos fenômenos, à época dele, de estudo. Então, eles tinham o hábito de trabalhar, por exemplo, a senhora Piper levou anos trabalhando, então ele está se dizendo em relação a isso. No nosso caso, quando a gente está num trabalho de desobsessão, não tem como a gente conhecer a personalidade que vem. A operação continua sendo delicada, mas o médium não tem como conhecer profundamente a personalidade que vão estar presentes ali nas condições do fenômeno. Mas com o que o espírito fala e com o que o médium sente, é possível que todos os trabalhadores possam se manter concentrados nas questões que vão ser apresentadas ali. A gente sempre aprendeu isso, precisa ouvir o espírito para entender qual é a necessidade dele, como é que você vai trabalhar com ele, e o médium de incorporação, ele, ao sentir, ele já começa a dizer o que ele está percebendo, já começa a relatar a situação do espírito. Então, aí a gente passa a conhecer um pouco daquele espírito e pode auxiliar um pouco mais, porque o fenômeno em si é extremamente delicado.
ele fala também que o estado de transe, como a Helena falou, transe não é dormindo, pode ser em vigília, uma oração, uma concentração, um sentimento mais elevado, já permite que a gente amplie as nossas vibrações, amplie, expanda um pouco o nosso perispírito. Esse estado facilita a sugestão. Por isso a importância da concentração. É um trabalho que ninguém pode ficar disperso, desligado. Nos fenômenos da escrita e da mesa, o médium permanece de posse plena do seu eu, da sua vontade, e poderia rejeitar as inspirações que recebe. Isso é uma verdade, que o médium ele controla a sua mediunidade, o médium educado, é claro, né? Agora, na questão voltando a falar do tratamento espiritual, na questão da colocação do médium de incorporação, ele pode filtrar, deve filtrar e trazer apenas aquilo que realmente vai ser útil e com algum controle, para que o espírito possa também, sob esse controle, ir já começando a entender que existe uma situação que precisa ser revista. Ele não pode chegar lá fazendo o que ele quer. E ele começa a entender isso a partir da ação do médium de incorporação. É um trabalho bastante delicado, como disse Denis, bastante complexo, e quando ele fala agora do desligamento, ele diz, no desligamento já não é assim. A alma retirou-se e o cérebro material permanece exposto a todas as influências. Quando ele está insuficientemente protegido, o médium pode sofrer tanto as sugestões de um magnetizador quanto a dos assistentes ou de um espírito, o que lança, às vezes, uma certa confusão na interpretação dos fatos e necessita, da parte dos experimentadores, grande prudência. Mais uma vez, a gente vê que Leon Denis está falando aqui da questão da época, que eram estudos feitos, né? Os magnetizadores, como o Méiez e tantos outros, traziam os médiuns e provocavam transes e faziam... Então, ele está se referindo aqui a essas experiências que hoje em dia são pouco comuns, não são o que a gente vivencia, mas é importante a gente saber, sempre cuidado com o médium, sempre apoio, sempre seriedade, sempre evitar totalmente presença de curiosos, né, Helena? Coisas que possam abalar a estrutura mental do médium. Isso mesmo, só um adendo. E o próprio Leon Denis, o capítulo 19 é muito rico, a gente não conseguiu aqui trazer todo, então vou estar indicando, leia o capítulo 19, Transincorporações, de Leon Denis. Ele diz, nesse capítulo, né, ele diz, só para dar um adendo nisso que você está falando, ele diz que o fenômeno das incorporações aparece, então, como superior a todos os outros. Por quê? E ele também cita que o modo que a Leonora Piper, ou senhora Piper, ela foi tratada assim, como um instrumento de estudo. Mas que ele fala, se ela tivesse sido tratada numa casa espírita, ele cita isso, com todos os cuidados que a casa espírita tem, por isso nós começamos a estudar Hermínio Miranda, não foi à toa Diálogo com as Sombras, porque ele vem fazendo um raio-x da sala, do momento, como deve ser, da estrutura da sala. Ele estuda cada personagem. Nossa, ele foi brilhante. A gente sabe do valor desse espírito na divulgação da doutrina espírita, né? Então, ele veio, depois que a gente veio trazendo Leon Denis, já não foi à toa, porque Leon Denis, aqui ele cita isso. Ela foi usada, ela foi instrumento útil para eles se debaterem em cima de texto que Kardec já trazia. Só que coube essa época, esse fenômeno ser estudado com mais precisão, com mais detalhes. E é por isso que hoje a gente tem esses detalhes, né, Helena? Porque eles estudaram, a gente tem material para... Olha, exatamente. Então, é por isso que quando o altivo, e isso aí cabe para todas as casas espíritas, eu sei que todas sabem disso e agem dessa forma, na sexta-feira, no Leon Denis, primeiro que nós já começamos a nos preparar na semana. Na quarta-feira a gente já começa a ter todo o processo de interação médio e comunicante. Começa, não estou dizendo que o espírito esteja ali, não, mas já é preciso estar trabalhando. Todos os elementos que estarão
no processo da desobsessão. Toda a casa, naquele dia, não tem nenhum outro trabalho. Lógico, administração, tudo. Mas as salas são preparadas. Por quê? Não, nem até formas mentais, que a gente sabe que onde a gente está, a gente elimina mentalmente aquelas imagens, né, mentais, ideoplastia do pensamento. Então, ali, ela já começa a ser higienizada as salas, porque nesse momento pode influenciar os assistentes, por isso que os assistentes têm que estar muito atentos. A prece, enquanto um está fazendo uma prece, o outro está fazendo outra, não, tem que acompanhar a prece do dirigente da sala, tem que acompanhar, gostando ou não gostando do que está acontecendo, da forma que aquela pessoa, naquele momento, você tem que estar uníssimo, adesão ao trabalho, porque o médium vai absorver várias influências, que vai fazer, muitas das vezes, ele fica confuso. Fora que ainda existe, até ser treinado, ainda existe a questão do animismo, que não é erro, mas é passagem, é fase de treinamento, para que verdadeiramente você permita que o comunicante se coloque, porque é uma caridade, porque a gente acaba expocando do nosso inconsciente várias imagens, várias coisas que são retidas. Está em transe, vai abrir um pouco a comporta. Então, cabe à educação mediúnica nós permitirmos que o comunicante se coloque, porque ali é o momento do comunicante, você no controle. Ele não faz o que ele quer, não, mas você deixa ele, e o dialogador vai saber, por isso que todo mundo, você tem que estar atento até a postura de quem está na equipe toda. E a gente coloca, olha, também na direção da sala, você se coloca, porque você sabe explicar isso, tudo tem que ser explicado para o médium tem que estar lendo sobre tudo isso, justamente para que a Eleonora Pipe, ela sofreu muito, ele onde ele fala, se ela tivesse, no período, sendo utilizada a mediunidade dela numa casa espírita, como todas são sérias, ela não teria sofrido tanto, mas ela serviu, essas médias serviu para que esse é o laboratório, né? O laboratório é a mediunidade. Na experiência, né? Da experiência. Até para a gente avaliar isso que você está falando, hoje, né, Helena? O que a gente tem hoje é graças ao que eles sofreram, né, na mão dos experimentadores. Avaliar isso aí que eu ia falar, a importância da coesão no trabalho, da atenção de um apoiar o outro, isso aí. Claro que o médium iniciante, ele traz algumas dificuldades, isso não há dúvida, como você colocou. Às vezes ele confunde um pouco as situações dele com as situações do espírito, mas com o tempo e com a perseverança, isso passa. Ninguém desista por causa disso. Não é, Helena? Porque a gente observa o crescimento do médium. Até porque quem são os médios na generalidade, diz Emmanuel, somos nós que no passado erramos espetacularmente, do livro Emmanuel. Então, nós não somos, temos que agradecer muito por termos essa oportunidade. Acredito que Eleonora Pipe foi muito agradecida, que a gente sabe a história dela, trouxemos até um livro dela, já apresentamos aí. Então, segue aí, Rosângela, para depois a gente passar para a Sueli. Vai terminando eu pedi uma parte, vai ter fechando aí tuas ideias aqui. Mas eu acho... Bom, ele fala aqui ainda que é difícil distinguir a natureza das influências atuantes. Hudson Tutu, ele próprio médium, o faz notar no seu livro Arcana, aí eu não sei ele falar que é espiritual, mas é outra língua. Os grupos espíritas são frequentemente joguetes de uma ilusão. Olha o que ele coloca. Isso é enganados importante. pelas suas próprias forças positivas. Eles afastam as mensagens espíritas, substituindo-as pelo eco de seus próprios pensamentos, e então constatam contradições e confusões que atribuem complacentemente a intervenção de espíritos malévolos. Isso é muito importante a gente observar, porque muitas vezes não tem nada a ver com os espíritos, é do médium mesmo, é do grupo. É isso que eu estava falando. Isso Exatamente. acontece no início de treinamento. Se você pensar a vida inteira nisso, você não está evoluindo, não está se educando a mediunidade. Isso é fato, tá? Porque você entra em transe, mesmo que no início do transe, então abre as comportas muitas das vezes, né, em alguns fatos, em algumas situações, e então é você mesmo, espírito, porque tem várias experiências que você fala, mas esse trabalho é para a incorporação, para
passagem para o espírito, para a Isso. mente do espírito. Nós trouxemos. Eu acho que quando a gente tem o estudo recorrente, Helena, isso fica mais claro e menos fácil de acontecer, não, né? muito. A gente vê a transição, você vê quando o médio vai evoluindo, você Vai vê, evoluindo, até porque exatamente. ele mesmo não aguenta, porque quando é só animismo durante muitos anos, é muito repetitivo. Você vê a diferença. O dirigir, né, Amália, você também é Com dirigente certeza. de sala, a gente olha, a gente vê logo. Tanto que tem que conversar com o médio, a gente vai Conversar com o médium. na hora da incorporação, deixa o espírito falar. Isso. O médium, o espírito, deixa ele, o que ele está sentindo. Também, quando começa aquela explosão, a gente segura o espírito. É verdade. O espírito que falou o tempo todo. Controla, né? Controla um pouco. Você comanda, controla. Nessa colocação que a Rua acabou de ler, do Leon Denis, né, quando ele diz, é por isso que é preferível deixar que os espíritos agirem sozinhos sobre o médium, abstendo-se de qualquer intervenção magnética humana. Então, às vezes, por exemplo, quando o espírito está se manifestando, o médium de apoio começa a dar passe nele, ele vai atrapalhar. Então, nesse momento, né, realmente não pode entrar com ação magnética humana, nesse momento. Tem que deixar o espírito se assentar ali, aí você começar a ouvi-lo, aí pronto, começa o tratamento. Porque, como o Leon Denis é muito claro aqui, a intervenção magnética humana pode atrapalhar. Né? É o que sempre temos feito no decorrer dos nossos estudos experimentais. Olha, Amália, e o próprio Leon Denis, ele nos fala quando, em outro capítulo, que é o capítulo 14, ele que vai fazer aquela renovação da memória, né? Ele fala do passe transversal, quando para liberar, para facilitar o transe, ele fala, né, fluido, passe transversal, movimento de mãos transversal, quer dizer, o fluido para ajudar que aquilo tudo seja o transe seja efetuado. Na hora, na mesa também, não pode deixar o médico chegar lá, vou doar fluido na hora que o espírito ainda nem se incorporou. Nem chegou. Então, nem incorporou, como é que você já está doando fluido? Quer dizer, vai dificultar. Isso cabe ao dialogador, como diz Hermínio Miranda muito bem. O dialogador. E aí tem que ir lá, não. Ó, tem que saber. Aí a gente faz um sinalzinho, né? A gente faz um sinalzinho para o médium parar, se afastar um pouquinho, né? Isso. Deixar acontecer, para a gente poder, né, conduzir direitinho. Aí pronto, acomodou, aí a gente convida, vamos lá, começa o trabalho. Aí você vê a natureza de cada espírito, o que o espírito reclama, de que ele está falando. Aí vai dar o passe de acordo, isso é o médio de apoio, vai dar o passe de acordo com o centro de força que você está vendo, o dialogador está percebendo que aquele espírito precisa. Está com mais dificuldade, né? Essa reunião não pode ser uma reunião com muitos membros. É isso que Kardec vai falar lá no Livro dos Médicos, que as reuniões é bom que sejam pequenas. Mesmo com Casa Grande, que nem a nossa... Sentido, né? Nesse sentido, mesmo com Casa Grande como a nossa, essas reuniões são separadas em salas diferentes, porque a gente atende a essa recomendação de Kardec, porque a gente vê que é fato. A gente vê que é fato. E vou dizer uma coisa para vocês. Na minha adolescência, não era já tão adolescente, né? Mas tudo bem, já tinha mais de 18 anos. Não, eu era de uma casa que eu tenho muito agradecimento, mas a gente já trabalhava na incorporação ao público. Então, a experiência que eu tive, que eu não aconselho, e a gente sabe que o espírito Leon Denis também nunca aconselhou, a gente vai nos estudiosos após Leon Denis, também não aconselha, e na experiência não é aconselhável. Lógico que você aprende a se controlar mesmo. Porém, depois que eu fui para o Leon Denis, alguns anos depois, outro mecanismo, é outro aproveitamento. Não tem como o médium sair dali dizendo que está passando mal, que está com resquício do espírito. Porque é toda uma equipe de espírito, de espiritual, e a equipe de encarnado trabalhando para que esse processo de socorro seja verdadeiramente útil, bom, suave e útil.
Então, a gente também... Helena, muitos e muitos cursos a gente tem que fazer ainda na casa. O pessoal reclama, de novo, mais um curso. Nada. Mas olha, o que tem de curso para ser Tem que feito? estudar. Nossa, Olha, e outra coisa, e na hora, se todos esses cursos você não se conscientizar e não estar com engajamento naquele grupo, porque não gosta de fulano, de ciclano, porque está enjoado disso, porque está calor, porque está frio, você sai da sintonia. Vai estudar de novo. Sai da sintonia. E o dirigente de sala é um elemento extremamente importante, porque ele precisa fazer um acolhimento, fazer uma adesão de todos, isso tudo de forma fraterna, que está lá, Kardec, no Livro dos Médiuns, na questão 331 ou 332, dizendo que faz a homogeneidade de uma sala, dessa sala, é a união fraterna dos seus membros. Isso é muito importante por causa do fluido que você vai emitir. Então, imagine todo mundo ali, um de bronca com o outro, imagine a emissão fluídica que esse médio de incorporação não vai sentir. E o espírito comunicante, que é Percebe, Helena? Precisa de um veículo, de um ambiente bem harmonizado para que isso aconteça. Vamos seguir, né, Quando gente? ele percebe, né? Ele percebe alguma coisa em nós, eles falam. Eles não têm o menor... Por isso que a gente faz a avaliação. Após cada trabalho, tem nem que seja 5 minutos. A avaliação, como você sentiu, o que você está, detalhar, ficar contando detalhes a história do espírito. Não, porque ele ainda está por ali, não tem necessidade. É como você viu, o que te incomodou. Tem médico que fala mesmo, olha, o médico toma muito perfume, porque ele está em transe, ele sente. Eu adoro perfume, mas você incorporada, qualquer cheiro é assim, não é fácil, gente. O médico que apoia, a gente tem médico que fala, poxa vida, eu não posso nem botar um perfuminho. Você pode, mas você sabe que o médico de incorporação vai sofrer mais, né? Aliás, a sensibilidade está aguçadíssima, né? Quando você... Pulseirinha batendo no ouvido do médico de corporação, qualquer barulho é horrível, gente. Não é misticismo, porque tem que tirar a pulseira, não, porque se fizer um barulhinho, a gente que adora barangandãs, agora, durante os anos, até nem ando. Mas é verdade, nós estamos falando de efeitos desarmônicos no momento da obsessão, então tem que ser harmônico. Tão sério, né? Olha, ficar botando a mão no médico de corporação, médico de apoio, aí se encosta. Não, meu filho, não encosta, não. Muitas vezes a faixa desculpa, não pode encostar. Não, porque você sente aquela vibração, ficar bufando em cima do médico de corporação, tudo isso assim, faz o médico de corporação ter que ficar resistir mais a intempéries. Então, quanto mais suave for o ambiente, é muito menos sofrido para o médico de incorporação. E todos nós... A percepção dele está muito mais aguçada, né, Helena? Simplicidade e humildade. Exatamente. Todos os momentos. Então, a gente vai seguindo. Sueli, segue aí para a gente, Sueli. Estamos com 5 minutos, 7 minutos. 7 minutos? Então não tem problema. Não pense vocês que a gente terminou esse anexo, não, tá, gente? Lembra que nós prometemos fazer um trabalho bem... E aí, Rita? Vamos aí, que a Amália lembrou bem que nós estamos fechando, e eu tenho um convite assim para fazer, que o Tavares me autorizou a fazer, que eu não posso perder essa oportunidade de fazer esse convite para o mundo. Mas até porque tem a ver com o nosso assunto, né, Rita? Tem tudo a ver com o nosso assunto. E a gente vai ter, nesse convite, a gente tem o nosso maior instrutor, que foi para todos nós, como Tavares dizia, elas falam 10 palavras, 9 é altivo. Então, vamos ao nosso convite. O Tavares fala isso, elas falam 10 palavras, 9 dela é altivo. Então, vamos ao nosso convite. Rita, só um minutinho. Anotem aí, o Sueli, principalmente, anota onde nós paramos, tá? E a gente vai dar continuidade, tá, gente? Anota aí, para a semana que vem a gente vai continuar. Rita, a palavra é sua. Vamos ao nosso convite. Slide 1. O Centro Espírita Leon Denis convida você para lançamento literário e manhã de autógrafos, com Mário Coelho. Livro Diálogo com os Médiuns, orientações sobre a desobsessão.
por Altivo Caríssimo Panfirro, dia 11/2 de 2023, horário de 11h30 às 12h20, local Salão Deolindo Amorim. Participe! Nossa, que convite, hein? Ficou chique. Mário vai fazer a palestra das 10 horas. Isso, ele pai. vai fazer a palestra e depois a gente vai com ele para o Deolindo Amorim para fazermos o lançamento desse livro. E aí, rapidamente, o que é esse livro? O Altivo, Tavares, de novo a gente falando do Altivo. O Altivo fazia várias aulas para a gente, tá? Então, nós temos muitos estudos que o Altivo trazia e foram todos esses estudos organizados pelo nosso querido Mário Coelho, e a gente está trazendo em forma de livro que vem orientar os nossos trabalhos de obsessão. Para quem não está no Rio de Janeiro, esse livro depois vai estar também, a partir de sábado, disponível na nossa livraria virtual. Tavares, eu tenho certeza que a Helena vai mandar um de presente para você. Então, pode aguardar que o nosso grupo aqui vai mandar um de presente para você, porque você merece ter esse livro. O grupo. É o grupo. Eu falei, Helena, não, o nosso grupo. Nós aqui, ó. Essas meninas, as meninas do Altivo, vou mandar para você um de presente. Maravilha, mas muito bom dia, mas não venham me enganando com coisa, não. O que eu quero é a presença do cara aqui na rádio para fazer uma live com ele. Boa! Vocês vejam isso aí, porque aí vai... Lógico que a TV Celde vai fazer também, mas aí a gente também pode fazer aqui. Pode sim. E trazer o autor do livro e pessoas que participaram, né? Por que o livro nasceu? Então, a gente poderia ver essa possibilidade, certo? Com certeza é uma ideia que a gente pode começar a regar para que ela possa germinar lá no futuro, tá certo? Vamos ver, então, com ele os horários dele, porque ele é médico, então já sabe como é médico, né? Os horários é tudo enfiado dentro de consultório. Médio, então você imagina, família, pai, enfim, mas a gente... Olha bem, ele é o famoso MM. O que é isso? Médium. Médico. De repente, Amália, a gente pode utilizar, Amália e Rosângela, utilizar o espaço de sexta-feira para ele fazer, né, Amália? É isso aí, boa ideia. Boa ideia, né? Aí a gente faz aula extra, tipo uma aula extra. Ele E a gente pode fazer isso assim, mesmo, falar boa com a ideia. Sueli, que se a gente não terminar às 6h30, ele pode romper às 8h30 e vai embora. Vai direto. E eu acho que é muito importante ficar bem claro nesse contexto que esse livro são instruções dadas pelo próprio Altivo. Claro que ele tinha sempre muita inspiração, mas não foi mediúnico. Foi mesmo aula que ele dava com a gente, conversava e ensinava a experiência dele, que era imensa. Então, aproveitar Conversa muito tete a tete. Oi? Conversa tete a tete. Vamos marcar sim, Tavares. Pode deixar que a gente vai organizar essa conversa aí com o Mário Coelho e depois a gente vai te passando. Maravilha. Então, obrigado, sucesso. Obrigada a vocês, Mário. Vamos encerrando para a gente cumprir nosso horário. Quem fez a prece inicial foi... Esqueci. Foi a Mário. Tá bom. Ô, Rita, quer fazer para a gente a prece final? Com certeza. Vamos lá. Então, agora é o nosso momento de agradecer, né? Senhor Jesus, voltamos ao seu coração nesse momento para lhe agradecer. Lhe agradecer, Senhor, a oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã, de estarmos aqui entendendo um pouco mais sobre a mediunidade com esse estudo tão rico do livro Memórias de um Suicida. Para que possamos perceber, Senhor, que esse livro nos ensina a valorizar a vida em abundância, mas também aprofundando esse estudo, como estamos fazendo, nos ensina muito também sobre a nossa caminhada mediúnica em nossas casas espíritas. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã. E assim, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome de toda a espiritualidade responsável por esse trabalho,
mas acima de tudo, em nome de Deus, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.